a respeito de Atos 13, versículos de 1 a 12. Eu queria ler novamente esse texto com você, relembrar algumas coisas. Nós não conseguimos aí pensar nos 3 pontos que temos observado dentro do livro, e eu queria nessa noite então ler o texto, relembrar algumas coisas com vocês, e aí a gente caminhar para as aplicações do texto, tá bom? Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12. Lembrando que esta é a temática, a sede de exposição no livro de Atos, chamado Atos para você. O tema da nossa igreja agora de aniversário é uma igreja em Atos, ou seja, essa igreja que está em constante movimento, uma igreja que ela está sinalizando o reino de Deus. Quem é que está fazendo isso? É a igreja do Senhor Jesus, é quem está sentado aí, é quem está me assistindo em casa, essa igreja que entende que é uma igreja em Atos, que tem uma missão em cumprir, e ela está em constante movimento fazendo isso, sinalizando o reino de Deus. Aliás, o livro de Atos nos mostra claramente isso acontecendo o tempo inteiro, uma igreja comprometida com a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Salvar os perdidos. Essa é a maior missão, salvar os perdidos. E o Senhor nos ortogou o privilégio de poder fazer isso. Olha que lindo, maravilhoso. Você poderia dizer glória a Deus agora também, né? Isso aí. Eu vou falar para a gente combinar. Então, olha que privilégio, Deus nos ortogou o privilégio de continuar pregando, falando do amor de Cristo, salvando os perdidos. Isso é uma maravilha, não? Poderia melhorar. Vamos lá, vamos marcar para o texto de Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12, que diz assim, estarei lendo na tradução da NVI. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam, ou em outras traduções, enquanto serviam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eu acho que isso é muito interessante. Anota aí, porque dentro do capítulo 13 você vai ver, essa é uma estratégia que o apóstolo Paulo vai usar, queridos. Todas as vezes que ele chegava em qualquer região fora do contexto judaico, ele procurava uma sinagoga, ou seja, um ambiente de culto cristão, de culto judaico-cristão, para que ali eles pudessem ouvir a palavra, e tem um porquê de tudo isso, e mais à frente eu vou explicar para vocês. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, e o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar, persuadir, perverter a fé do procônsul. Verso 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e a escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Esse é o texto que nós lemos a semana passada, e nós aprendemos alguma coisa que, dentro desse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta. Primeiro, porque nós vimos a semana passada, nós vimos que esta era uma igreja, queridos, que é uma igreja gentílica,
a igreja de Antioquia, e dentro desta igreja nós percebemos aí pessoas de diversas nacionalidades. Era uma igreja étnica, ou seja, tinham pessoas de diversas regiões, como estava aí, como o texto nos mostra, Manaém, estava nesse texto aí Lúcio de Cirene, estava aí nesse texto diversas pessoas que eram de diversas regiões, norte da África. Cirene era o nome dado à Líbia, naquela situação geográfica, era considerada a Líbia, e diz que Lúcio de Cirene era de lá, a Simeão também era de lá, diz que havia esse Manaém que fora criado com Herodes Antipas, que decapitou a cabeça de João Batista e entregou aquela terrível Herodias, se eu não me engano o nome dela. E diz o texto então de que esses homens estavam servindo na igreja de Antioquia. E eles eram pessoas que estavam com o coração em Deus o tempo inteiro, fazendo a vontade do Senhor. Esta igreja, apesar de ser a primeira igreja gentílica formada pelo Senhor e com a orientação, supervisão de Barnabé e Saulo, era uma igreja fundamentada nas Escrituras. Saulo e Barnabé ficaram 1 ano em Antioquia ensinando, doutrinando aquela amada igreja. E a partir daquela amada igreja, a partir daquele momento, aquela igreja está adorando, cultuando, bendizendo o nome do Senhor, e Deus, a partir dali, começa então a obra missionária através de Paulo e Barnabé, e esta obra missionária vai em todo o mundo romano, ou em todas as províncias em que o mundo romano dominava. Eles então começaram a pregar o evangelho aos gentios. E o capítulo 13 de Atos então nos narra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vimos que a mensagem central desse texto é essa que aparece aí para vocês, que pela atuação poderosa do Espírito, a igreja está em uma missão imparável até os confins da terra. E essa é a expressão: a igreja do Senhor está e continua em uma missão imparável até os confins da terra. O que significa isso? Significa que não há nada, nem ninguém que poderá impedir a igreja com a missão que é a missão proclamativa, a missão de anunciar a Jesus Cristo a quem quer que seja. Esta é uma missão imparável, porque não é a missão da igreja, é a missão de Deus através da sua igreja. Deus ama o perdido, e Deus quer salvar o perdido, e é a igreja que precisa entender isso o quanto antes possível para proclamar. Vimos também que dentro desse texto existem algumas lições que nós podemos aprender. E a primeira lição do texto é essa: uma igreja que é sensível à direção e voz do Espírito sempre dedicará ou enviará o que tem de melhor para missões ou por missões. Essa é uma grande verdade. Aquela igreja estava ali servindo. Deus agora vem através do Espírito e diz: separe-me Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Quem dá direção é o Espírito, quem está conduzindo é o Espírito, e quem que eles pedem o melhor da igreja, os fundadores daquela igreja, aqueles que doutrinaram, que ensinaram, que andaram ao lado daqueles irmãos. O Espírito diz: são esses que eu quero, que vocês me enviem para missões. Aquela igreja madura, sensível à voz do Espírito, eles não questionam, eles obedecem. Diz que a igreja, pela segunda vez no livro de Atos, aparece a menção de que impõe as mãos sobre eles depois de um período de jejum e de oração, e eles são então enviados para a obra missionária. A igreja missional é uma igreja que sempre dedica o melhor dela para aquilo que Deus quer, que é missões. O melhor de Deus para missões é o melhor da igreja. E a gente viu isso acontecendo na vida daquela igreja. Vimos também na vida daquela igreja de que ela, para dedicar o melhor, eles dedicaram àqueles que estavam servindo. Queridos, esse é um outro ponto. A gente dedica o melhor, mas quem é o melhor? O melhor é aquele que está engajado na obra. Você vai ver, queridos, que missões têm a ver com aqueles que estão servindo o tempo inteiro. Esses irmãos não estavam lá sem nada para fazer, esses irmãos não estavam lá sem nada na agenda, eles estavam lá engajados, servindo o tempo inteiro. O versículo 2 diz claramente isso, que enquanto eles serviam ao Senhor, oravam e jejuavam, o Espírito disse: separem-me. E eu falei isso para vocês a semana passada, tem muita gente
querendo fazer missão, e isso dentro de um contexto transcultural, sem primeiro servir com os dons a igreja local. Não existe missão transcultural ou em outra, ou dentro da nossa região mesmo, se primeiro você não serve a sua igreja. Deus nos deu dons para servirmos. Deus separa quem está servindo, porque sabe que esse que está servindo está com o coração em Deus, está com o coração voltado para o Senhor e está lá fazendo a vontade de Deus. O texto é claro em nos mostrar isso. Eles estavam servindo ao Senhor e o Espírito disse: separem-me. E a gente vê isso acontecendo para a vida daquela igreja. E, portanto, queridos, nós temos um compromisso missional de pregar o Evangelho de Cristo Jesus aos perdidos. O Senhor nos chama para tirando da nossa zona de conforto. E eu falei para vocês que se você de fato teve um encontro com Cristo Jesus, se a sua vida foi transformada pelo Senhor, inevitavelmente você estará em missão o tempo inteiro, testemunhando aquilo que Ele fez, testemunhando aquilo que você vê e vive dentro do Evangelho de Cristo Jesus, com o objetivo, com o intuito de que à medida que você está indo, compartilhando o Evangelho de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus vai atuando, salvando e transformando os perdidos. Isso acontece. Se você ainda não fez isso, eu aconselho a fazer. Leia os Evangelhos, em especial o livro de Atos, e perceba que enquanto a igreja está indo, o Senhor está atuando, salvando. Queridos, o poder da ação transformadora é de Deus, mas a ação da proclamação é da igreja, é nossa. Como ouvirão, se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma. Então é nosso compromisso. Então a primeira lição é essa que nós vimos aqui. Uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo, ela sempre dedicará e enviará o que ela tem de melhor para missões. Agora, se a igreja ela não está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, queridos, essa igreja ela terá dificuldade de dedicar o melhor. Preste atenção, você acha que foi fácil para a igreja de Antioquia? Olhar agora para o seu contexto de igreja, onde tem diversos líderes, e o Espírito de Deus diz assim: eu quero Paulo. Gente, você sabe quem é Paulo? Criado aos pés de Gamaliel, rabino, um homem que fora transformado por Deus. Barnabé, pai da consolação, que está ali com aqueles irmãos. Mas Deus disse assim: são os dois. E aquela igreja, ela não pensou duas vezes, porque ela entendia de que o ambiente da igreja em Antioquia era apenas um QG missionário, que era a partir dali que Deus iria transformar todo o contexto de província romana do mundo daquela época. E que a igreja PIB Cubatão esteja sensível, que a partir dela o Senhor comece a transformar todo o contexto de Baixada Santista, de Estado de São Paulo e do mundo, a partir dela mesma. Eu vou falar de novo para ver se tem um amém de você. Você em casa disse amém. Que a partir daqui, queridos, nós precisamos entender: Senhor, são 65 anos, louvado seja o teu nome, porque somos uma igreja em atos, uma igreja que está em constante movimento, mas Deus continua fazendo, a partir de mim, no meio da minha família, no meio do meu trabalho, no meu contexto de cidade local, no meu contexto de estado, no meu contexto de Brasil, no meu contexto de mundo. Envia, Senhor. E quem é que Deus vai enviar? Deus envia o melhor. Pastor, não fala isso, porque isso já aconteceu. Mas continua acontecendo, porque a obra é dele, o reino é dele, o poder é dele. E Ele faz como Ele quer, e como igreja nós estamos apenas obedientes a isso. É isso que é ser missional. Ser missional, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos apenas de obediência e amor. E a pergunta que fica é: o que você tem feito para proclamar o Evangelho de Deus aos perdidos? O que nós, como igreja, temos feito para proclamar o Evangelho de Deus àqueles que estão desesperançosos, àqueles que estão desesperados, àqueles que não têm mais o coração, no seu coração a esperança de olhar para um futuro com perspectiva? O que eu e você temos feito? Esta igreja entendeu: nós daremos o melhor, e o melhor que nós temos já fora
dito, é Saulo e Barnabé, vamos mandá-los para missões. Mas e agora a igreja, quem vai substituir o dono da igreja? Nunca deixou órfão a vida da igreja. Isso é extraordinário. Ele sempre vai cuidar da vida da sua igreja. Fantástico. Então, primeiro ponto é esse, primeira lição é essa. Qual é a segunda lição que nós olhamos então no texto? E eu queria aqui caminhar com vocês, olhando para a segunda lição. Ok, isso aqui já falei. A segunda lição é esta aqui. Enquanto em obediência estamos indo, o Espírito Santo prepara corações sedentos para ouvir a sua palavra. Preste atenção, enquanto em obediência estamos... Vamos lá, repete comigo. Enquanto em obediência estamos obedecendo, indo. O Espírito que envia prepara os corações para ouvir da palavra de Deus. Veja se não é isso que está acontecendo. Diz o texto, versículo 4, enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Por que sinagogas judaicas? Porque a sinagoga estava pronta, o judeu estava pronto para ouvir da palavra, eles tinham os profetas, eles tinham as leis. A igreja gentílica ou os gentios ainda não tinham contato com isso. Então, nas sinagogas, a partir das sinagogas, que não era apenas formado por judeus, mas haviam prosélitos, ou seja, gentios convertidos ao judaísmo. Havia ali dentro daquele contexto também tementes a Deus, como Cornélio. Lembra de Cornélio, que era um homem temente a Deus? Também frequentava as sinagogas. E Paulo, então, com uma sabedoria dada por Deus, olha para o ambiente onde ele chegou. Ele falou assim, um ambiente onde eu vou começar a proclamar a palavra é dentro da sinagoga, porque eles aqui já têm acesso, já têm contato, já têm ouvido o quê? Os profetas e a lei. E a partir dali ele começa então a proclamar. E você vai ver, leia, preste atenção nisso. A partir do capítulo 13, todos os lugares que Paulo chega, ele vai nas sinagogas. Ele começa das sinagogas, porque lá está pronto, a árvore está produzindo fruto. Sabe quando a árvore ela vai produzindo fruto, o fruto nasce, está pronto para ser colhido? Então, era aqui. Lembra de que Paulo falou, escrevendo para a igreja em Roma, falando primeiro aos judeus, depois aos gentios? É justamente por isso. Porque a lei já tinha sido dada para eles, os profetas já tinham revelado para eles que o Messias viria, e eles só precisavam ouvir que o Messias era aqueles que eles mesmos tinham matado. Então é a partir das sinagogas. Mas continue lendo o texto comigo. Diz então, viajaram por toda a ilha até chegar a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Agora observe o verso 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Percebe a atuação do Espírito Santo? Primeiro, algumas informações. O texto vai dizer que Paulo, quando saiu de Salamina com Barnabé, foi até a região de Pafos, ou seja, foi até a região de Chipre. E eu quero chamar a sua atenção para algo que é extraordinário. Deus tira Barnabé de Antioquia e dá o privilégio para Barnabé de pregar o evangelho na sua terra natal. Que lindo, gente. Olha que lindo isso aqui. Versículo 4 diz que Deus fez isso. Deu o privilégio de Barnabé voltar para Chipre, para pregar o evangelho. E que país era Chipre? Chipre era um país onde ele era chamado como Macária. Sabe o que significa isso? O termo Macária vem do termo Macários. Sabe o que é Macário? Bem-aventurado, feliz. A ilha de Chipre era uma ilha que era uma ilha considerada uma ilha feliz, a ilha da fantasia. Havia prostitutas cultuais, havia um ambiente muito propício para diversos tipos de pecado, inclusive para os pecados da carne. Então aquela ilha era chamada a Ilha Macária, ou seja, a ilha da felicidade, a ilha da alegria, mas estavam mortos em seus pecados. E aí o Espírito Santo de Deus faz o quê?
Pega Barnabé, que conhece o contexto cultural da sua cidade, e diz: você vai lá para o meio dos seus para falar que a verdadeira alegria não está na Macária, mas está em Macários, aquele que procede a verdadeira alegria, o nome dele, a Jesus Cristo, compartilha com eles. E essa é a mensagem de Paulo e de Barnabé quando chegam naquela ilha. Eles falam do Cristo ressurreto, eles falam do Jesus Cristo que veio para morrer pelos pecados daquele povo, e a gente vê isso acontecendo dentro desta ilha, e Deus dando o privilégio para Barnabé voltar para a sua terra para pregar o evangelho àquele povo. A ilha de Pafos, ou a cidade de Pafos, era a capital de Chipre. Pafos também era uma cidade que era administrativa, era a cidade capital, onde o procônsul Sérgio Paulo, que era tipo de um governador do Império Romano, estava na condução da cidade, e também dentro da cidade de Pafos havia deuses, ou havia prostitutas cultuais. Afrodite era uma delas, onde os homens se uniam com as prostitutas cultuais para dizer então que a partir desse momento, desse ato, eles tinham então uma união com o divino. Essas eram as duas cidades que estavam carecendo de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. E Deus então envia Paulo e Barnabé para Chipre e para Pafos, a capital de Chipre, para que eles pregassem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Note que o texto vai dizer que eles estavam indo, mas à medida em que eles estavam indo para pregar o evangelho, o Espírito Santo de Deus preparou o coração de um homem que era culto. Querido, deixa eu abrir um parênteses. A gente acha que o evangelho é só para o momento de sofrimento, né? A gente acha que o evangelho é apenas para os simples. O evangelho é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Sérgio Paulo era um homem culto, governador da província romana, em Pafos. Um homem inteligentíssimo, que era cercado por magos, que eram cercados por feiticeiros, que estavam ali para dizer para ele a condução que ele daria para a província. Mas Sérgio Paulo estava cheio, estava farto das filosofias vãs que eram proferidas para ele. Diz o texto que o coração dele estava ansiando para ouvir da palavra. Quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus. Mas ele está fazendo isso por quê? Porque em obediência, aqueles dois estão indo, e Deus está preparando o coração, e está preparando o coração de Sérgio Paulo para ouvir o evangelho, e nós vemos isso acontecendo. Lucas nos diz que Sérgio Paulo era um homem muito inteligente, e parece que ele estava totalmente insatisfeito com as filosofias e com os enganos daqueles religiosos que estavam ao seu redor. Sérgio Paulo, diz o texto em outras traduções, que ele diligenciava para ouvir a palavra, isto é, ele desejava, ele anelava pelas sagradas escrituras, de modo que este oficial romano convidou os missionários para pregar a palavra de Deus para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados, igreja, você que está em casa. Durante o período de pandemia, que tem sido muito difícil, onde as pessoas estão sofrendo muito, é o período propício onde Deus tem despertado a igreja, porque as pessoas querem ouvir a palavra. As pessoas querem ouvir. Eu falei para vocês aqui da experiência que eu tive há 2 semanas atrás, entrando no elevador, e a senhora que estava comigo falando assim: ai, eu perdi meu irmão, eu não entendo esse Deus. Eu falei: eu também não entendo algumas coisas, filha, mas eu sei que Ele continua sendo Deus. Ela falou: ai, eu gostaria de ouvir um pouco mais. As pessoas estão sedentas. Se você passar na rua, você vai ouvir as pessoas querendo ouvir da palavra, mas a palavra precisa chegar até elas. Nós precisamos estar sensível, seja no Uber que você pega, seja no ônibus que você pega, seja no banco onde você entra, seja no contexto de trabalho onde você está. As pessoas estão sofrendo, e quem vai trazer alívio, esperança, perspectiva para o futuro destes que estão sofrendo é um só, o nome dele é Jesus. E Paulo, ou Sérgio Paulo, procônsul daquela cidade, eles estavam querendo isso. Então Deus prepara os corações
Basta sermos obedientes, seja obediente. Deus vai preparar as pessoas. Ouse orar da seguinte forma: Deus, hoje eu estou saindo de casa, vou ao trabalho, vou ao banco. Deus, me dará a oportunidade de pregar o evangelho. Deus te dará, Deus preparar o coração. Ele faz isso o tempo inteiro. Basta nós estarmos sensíveis. Sensíveis porque pessoas ao nosso redor estarão conversando sobre os seus sofrimentos. Pessoas ao nosso redor às vezes nos procurarão, nos falando assim: puxa, está tão difícil para mim. Você precisa estar atento para falar assim: olha, eu sei de alguém que pode mudar a sua história. Conta o que o Senhor fez na tua vida. Fala quem Ele é. Pregue o evangelho. As pessoas estão sensíveis, elas querem ouvir. Diz o texto que Paulo e Barnabé, sensível à voz do Senhor, fora convidado por este governador de Pafos, a capital da Síria, e eles foram até a casa de Pafos para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, basta obedecermos, Deus preparará os corações sedentos para ouvir as boas novas do evangelho. É tão extraordinário que quem faz a maior parte é Deus. Nós só precisamos obedecer. Não é lindo isso? É só obediência, gente. Vai. Deus vai usá-lo. Pastor, mas não sei falar. Deus vai usá-lo. Deus vai usá-lo. Ele deseja usá-lo. Ah, pastor, manda outro. É você. Somos nós. Quer ver? Pega o telefone. Você tem amigos não cristãos? Como é que está o seu contato com essas pessoas? Pega o telefone um dia e fala assim: poxa, eu estava aqui pensando em você, eu liguei, eu poderia orar por você? Posso ler um texto bíblico para você? As pessoas vão ouvir. Esses dias eu estava aqui na igreja, e aí o telefone tocou. E do nada, eu falei assim: olá, boa tarde, Jesus Cristo te ama e tem um propósito na tua vida. A pessoa do outro lado: oi, é da empresa. Vocês estão abertos? Eu falei: olha, hoje não. Mas depois fiquei pensando: por que eu falei isso? É estratégia. Vai saber do outro lado está ouvindo: oi, Jesus Cristo te ama e tem um propósito na tua vida. Peça ao Senhor para te dar estratégia para pegar o evangelho. Porque enquanto estamos indo na nossa obediência, Deus preparará os corações para ouvir da sua palavra, e essas pessoas serão transformadas pelo poder de Deus, como foi Sérgio Paulo. Sérgio Paulo foi transformado. Mas deixa eu te dar só um detalhe. Enquanto estamos obedecendo e indo, opositores se levantarão para dizer: para com isso. Isso é muito caretice. Nossa, você está muito religioso. Isso é ativismo. Pessoas tentarão impedir para que o evangelho não seja proclamado. Diz o texto que enquanto eles estavam indo, chegou à casa de Sérgio Paulo, apareceu um outro homem chamado Bar Jesus. Sabe o que significa Bar Jesus? Filho de. Lembra Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jesus, filho de Jesus. E diz que Bar Jesus, veja o versículo 8, o que ele fez. Versículo 8 diz assim: mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, que é o mesmo Bar Jesus, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Ele se opôs à proclamação do evangelho para Sérgio Paulo, tentava dissuadi-lo, tentava desanimá-lo, dizendo que não era aquilo, que aquilo não era verdade, que ele não tinha dado ouvido. Lucas faz questão de dizer que ele era um falso profeta, que não compartilhava das coisas de Deus. Enquanto estamos indo, sim, teremos situações onde pessoas vão levantar para dizer assim: você não pode, você é careta demais, você não deve fazer isso, você tem muitas coisas a fazer. Mas, queridos, são oposições que sempre se levantarão para que o evangelho não seja proclamado e pessoas não sejam salvas, mas continuamos pregando o evangelho, perseverando, porque na minha obediência, ou na nossa obediência, como uma igreja em Atos, uma igreja missional, Deus vai agindo, transformando e salvando pessoas.
O mais lindo, e é o que nós vamos ver agora, é a terceira lição, porque enquanto obedecemos, Deus vai agindo, trazendo as pessoas para ouvir. Oposições se levantam, mas não é simplesmente ir por ir. Há uma condição de estar em missões, há uma condição de ser missional. E qual é esta condição? Está no versículo 9. Observe comigo aí. Veja o versículo 9. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: essa é a terceira lição. Não há possibilidade de cumprir a missão ou ser missional se não estiver cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio, queridos. Ele já habita em nós. Nós já somos selados. Nós somos morada do Deus eterno em Espírito, mas Ele precisa controlar todas as áreas da vida. Nós precisamos ser ousados e usados por Deus, com poder e com a ação poderosa do Espírito. Paulo, cheio do Espírito. Perceba que quem envia, quem comissiona, é Deus através do Espírito. Quem capacita, é Deus através do Espírito. Mas eu continuo na dependência dEle. Isso é extraordinário. Eu sou obediente, Ele me comissionou, Ele me chamou, Ele me vocacionou, Ele me deu capacidade, Ele tem me capacitado, mas enquanto eu estou indo, eu continuo sendo cheio. Essa é uma ação contínua. Quando a gente lê Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, quando o apóstolo Paulo nos ordena que nós devemos ser cheios do Espírito. No grego a ideia é ser preenchido por Ele. A ação é dele, o verbo está no gerúndio, Ele faz a ação, nós sofremos a ação o tempo inteiro, todos os dias. E quando é que nós estamos em missão? Quando é que a igreja ela é missional? Ela é missional todos os dias da vida dela. Ela é missional o tempo inteiro. Ela é missional enquanto está em família, ela é missional enquanto está no trabalho, ela é missional enquanto ela está vivendo, ela é missional, e ela é missional porque o Senhor a chamou para ser missional, o Senhor delegou para ela essa função, mas ela tem o privilégio de, enquanto está indo, Deus está agindo, mas ela é cheia do Espírito, porque o Espírito vai falando, e ela vai ouvindo. O Espírito nos dá ousadia de encararmos a oposição e termos o discernimento para com intrepidez, coragem, sensibilidade e educação pregar o Evangelho. Não confunda ser cheio do Espírito com ser ogro. Paulo aqui, ele é cheio do Espírito e ele é usado por Deus com sabedoria, ele não é ogro. Ele não vai falar, seu filho do capeta, você é digno. Não, Paulo simplesmente diz, você está pervertendo os caminhos de Deus. Você que tem o nome de Bar Jesus, na verdade você é filho do diabo. Quando a gente lê isso, a gente fala, opa, o que é isso? Por que é que o apóstolo Paulo está agindo assim? Isso não soa muito bem, Paulo chamando alguém de filho do diabo. Mas Paulo está dando a oportunidade para que aquele homem encontre a Cristo também. Veja o que Paulo diz no versículo 11, queridos, do capítulo 13. Leia comigo. Saiba agora que a mão do Senhor... Desculpa, versículo 10, não é 11 não. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Bar Jesus, ele está falando, você se coloca como inimigo daquilo que é justo, daquilo que é reto. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade, enquanto quem vai na missão está cheio do Espírito, quem se opõe é cheio de engano e de maldade, porque a intenção é fazer com que o outro não ouça, não seja alcançado. E esse é Bar Jesus. Agora olha a pergunta, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor?
Você não percebe, ó Simão, ó Bar Jesus, ó Elimas, na verdade, de que você está pervertendo o caminho do Senhor e está tentando impedir de que outros ouçam o Evangelho. Você se diz ser filho de Jesus, mas você é filho do diabo que está cheio de engano. É forte, é. Ele está falando, queridos, para o assessor do governador. O cara que estava ali do lado dele. Por que você acha que Elimas ou que Bar Jesus está na casa de Sérgio Paulo? Porque era assessor dele. Era quem dizia, ó, segundo eu consultei aqui, você deve ir por esse caminho. Porque esse era o costume da época. Eu precisava ter alguém que tinha um contexto de religiosidade para me dizer, faça ou não faça. Só que aquilo já estava cansando o coração de Sérgio Paulo, e ele fala assim, eu quero ouvir algo. E ele ouve a palavra, mas Bar Jesus estava do lado e falou, não é bem isso. Isso não é bem assim. E Paulo fala, cala a boca, seu filho do capeta, tu não é filho de Jesus, porque tu está cheio do engano. E só faz isso quem é cheio do Espírito, gente. É só quem é cheio do Espírito, tem discernimento do Espírito. Lembra Atos capítulo 16? Quando Paulo chega a Filipos, na Macedônia, vai à beira de um rio, com a estratégia de pregar o Evangelho, e ele encontra naquele lugar uma mulher que estava adivinhando o futuro, e estava falando assim, este aí, juntamente com Silas, são servos do Deus Altíssimos, e Paulo fala assim, cala a boca. Paulo identifica que aquela mulher estava sendo usada pelo capeta, e ele expulsa os demônios daquela mulher. Só faz isso quem é cheio do Espírito, que anda na dependência do Espírito. Você está entendendo isso? Deus nos chama, Deus nos dá o privilégio de pregar o Evangelho, Deus nos capacita, mas precisamos continuar entendendo que na dependência dEle iremos fazer. Agora, se vivermos completamente dentro de um coração que depende de nós mesmos, das nossas ações, você vai ter muita dificuldade de dar continuidade à missão. Quem faz é o Senhor. Seja cheio do Espírito. Essa é a marca desta igreja. Vamos lá, lembra comigo, Atos 1:8, diz o quê? Mas vocês receberão, ao descer sobre vocês quem? E vocês serão o quê? Com que intuito? De pregar o Evangelho onde? Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Eu inverti a ordem. Essa é a igreja que é cheia do Espírito Santo. Perceba uma outra coisa. Lucas faz questão de fazer um paralelo entre a ação de dois líderes, os líderes dos judeus e os líderes que o Senhor levantará para os gentios. Que líderes são esses? Pedro e Paulo. Paulo entra no cenário de novo. Lembra de Pedro quando chega lá no capítulo 8, capítulo 9, quando aquele homem está tentando comprar a bênção de Deus? E Pedro fala assim, você não pode fazer isso, e ora ele fica cego. Paulo está fazendo um paralelo, Lucas está fazendo um paralelo entre o que Pedro era como líder da igreja judaica e o que Paulo será como igreja gentílica. Quando a gente começa a ler o texto, a gente se depara com alguns detalhes que Lucas faz questão, ele é médico, ele faz questão de ir narrando isso. Seja cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não negocia a verdade. Em um tempo que nós estamos, muita gente está negociando a verdade. Todos vão para o céu. Universalismo. Todos são filhos de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não negocia a verdade. Ele é chamado para proclamar a verdade. Para que quem ouça a verdade seja liberto pela própria verdade. Apesar desse versículo estar sendo usado aí de forma completamente equivocada, você sabe do que eu estou falando, mas é a verdade que liberta, a verdade é a própria palavra, é o próprio Cristo revelado. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para concluir, a gente vai perceber que Bar Jesus
fora do caminho agora de Sérgio Paulo, ele podia então ouvir o evangelho sem impedimento, até que ele acreditasse em Cristo Jesus. O versículo 12 diz então que o procônsul, vendo o que sucedera, preste atenção nesse detalhe, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo Sérgio era um homem inteligente que se alegrou com os missionários, com a mensagem, e ele percebeu então o vazio de todos os truques, de todas as filosofias oferecidas pelos religiosos ao seu lado. E ele estava então à procura de algo que realmente seria capaz de mudar a sua vida, e ele encontra agora o Evangelho de Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todos, pobre, rico, não importa. Deus quer salvar a todos. O Evangelho, queridos, não é um conceito apenas para aliviar a dor. Ele faz isso, mas o Evangelho ele é principalmente para mudar a vida, trazer restauração e trazer a confiança da promessa da eternidade vivenciada no futuro. A gente acha que para pregar o Evangelho a gente precisa primeiro sofrer. Não, o Evangelho é para todas as camadas da sociedade. Em qualquer momento da sua vida, o Evangelho é bem-vindo. É bem-vindo. O tempo inteiro. Eu amo o versículo 12. Eu falava isso hoje pela manhã aqui para o pessoal. Quando eu leio alguns textos, eu falo eu amo. E o pessoal fala, pastor, mas qual que você ama mais? Eu amo tudo. Mas observe o versículo 12, que lindo. O versículo diz, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a maldição que Paulo lançou. Foi isso? Creu o quê? Creu na doutrina. Como foi ensinado. Tem muitos Bar Jesus enganando muita gente. Tem muitos Bar Jesus que não têm sido ortodoxos, têm esquecido a doutrina saudável. Esse homem, ele fica maravilhado pelo ensino. Ele crê, porque ele não apenas ouve, mas ele vê que o que fala condiz com a vida. Tem tanta coisa para a gente aprender nesse texto, mas deixa eu aplicar. O que tudo isso tem a ver conosco? Como é que isso se aplica na minha vida e na sua vida? Primeiro, somos chamados a jamais negociar a verdade em nome do politicamente correto. Paulo poderia falar assim, ai, Bar Jesus, ô Barnabé, dá uma segurada aí, deixa ele sair para ir a algum lugar, vamos falar para o Sérgio Paulo, manda Bar Jesus sair, porque a gente precisa ser mais livre para falar do Evangelho. Não, eu não negocio com o que é politicamente correto, eu não negocio a verdade, eu sou chamado para pregar o Evangelho de Cristo, independente de quem esteja, se vai concordar ou não, prega a verdade. Timóteo, nos últimos dias surgirão homens que estarão com comichão no ouvido, pregue a palavra, quer em tempo ou fora de tempo, não negocie a verdade. Ah, queridos, eu sei que às vezes a minha fala é dura, eu sei. Mas nós estamos num tempo tão difícil. As pessoas não querem mais, queridos, a doutrina saudável. As pessoas não querem mais ouvir o que nós estamos ouvindo. Eu já falei isso diversas vezes aqui e continuo falando. Mensagens como essa não enchem igreja. Mensagens como essa não enchem templo. É por isso que tem muita gente com mensagens doce, agradável ao coração. Nós não negociamos.
Esse é o primeiro ponto, e nós precisamos aprender isso. Paulo prega o evangelho, e Paulo diz a verdade. Você está enganando, você é falso profeta. Você é miserável. Você está pervertendo os retos caminhos do Senhor. Você é filho do diabo, porque quem age assim é quem é cheio de engano, e quem é cheio do engano é filho do diabo. É forte, mas são palavras expressadas por quem é cheio do Espírito, que não negocia a verdade. Segundo, como isso se aplica na minha vida, nós somos chamados a ser fiéis e obedientes e não bem-sucedidos, gente. Eu vou pregar o evangelho porque Deus vai ver e Ele vai... Isso é barganha. Você é chamado para pregar o evangelho, para ser fiel e obediente e não para ser bem-sucedido. À medida que você está indo, Deus vai estar agindo e trabalhando. E se será bem-sucedido ou não, é para que o nome dEle seja exaltado. Se não for, continue sendo fiel e obediente pregando o evangelho. Olha a história dos missionários, leia as biografias, leia o evangelho, leia o capítulo 11 de Hebreus, da galeria dos heróis da fé. Eu sou chamado a ser obediente. E aí essa obediência, ela precisa ir até o fim. Se eu não for bem sucedido, louvado seja Deus. Se eu for, continue sendo louvado o teu nome, Senhor. Você entende? A missão é maior do que tudo na vida. E é dele, e eu me comprometo com ele. E para finalizar, de que forma isso se aplica à minha vida? Nós somos chamados para viver uma ortodoxia bíblica e saudável, irmãos. Paulo Sérgio creu e ficou maravilhado com o ensino, porque o que eles falavam condizia com o que estava na vida. A igreja é chamada para viver essa ortodoxia, essa doutrina bíblica e saudável. Pregue, mas seja bíblico. Tem muita gente querendo ouvir a verdade de forma doce. Diga a verdade, sempre, ainda que ela doa, porque ela mudará e transformará aquela vida. A verdade precisa ser dita. E é isso que Paulo faz aqui. E o texto diz que esse homem creu. O texto não fala se Bar Jesus, se Elimas creu ou não. Há alguns comentaristas que dizem que ele não creu, que ele simplesmente estava tateando, depois ficou cego, e essa cegueira foi temporária. Mas não menciona mais o comportamento daquele homem. Mas Paulo Sérgio creu. A igreja que agora envia Barnabé e Saulo, pela atuação do Espírito, percebe de que na mesma atuação do Espírito, Deus continua transformando vidas, seja em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus agiu em Jerusalém, Deus agiu com os samaritanos, Deus agiu em toda a Judéia e Deus agora está agindo aos confins da terra. Nós estamos em uma missão imparável no poder do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, que nos capacita, nos enche e nos usa em uma missão imparável na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que transformou a minha vida e que tem poder de transformar a vida de quem ouve. Louvado seja o seu nome por isso. Estamos em missões e ela não para. Quando é, pastor, que missão para? Quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja e ela estiver no céu. Aí ela para. Enquanto ela estiver como igreja aqui, militante, pregando o Evangelho, mesmo tendo oposição, ela está sendo triunfante. Por quê? Porque quem enviou está preparando o coração para ouvir. Quem enviou está preparando corações para ouvir a sua palavra. Então o que eu devo fazer? Seja obediente, pregue na dependência e no poder do Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido de fato um Deus que tem transformado, Pai, todos os contextos de vida.
O Senhor tem sido um Deus, ó Pai, que tem mudado, Senhor, circunstâncias e nações, povos, como vimos aqui, ó Pai, acontecendo na cidade ou nessa ilha, Senhor, que é a ilha de Chipre. Uma ilha, Senhor, que antes se considerava, Senhor, uma ilha feliz, mas a partir de Sérgio Paulo, essa ilha ela é completamente evangelizada, e ela poderia sim ser chamada uma ilha bem-aventurada, pois, Senhor, o Rei, o Senhor da vida, a fonte de toda alegria, que é o Cristo ressurreto, estava fazendo diferença no meio daquela nação. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor usa a vida de Barnabé e Saulo, como o Senhor continua usando a vida da tua igreja, Senhor, neste mundo, Pai, de forma imparável, a pregar o Evangelho a todo o perdido. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão presentes, que acabaram de ouvir, aqueles que estão online. Peço ao Senhor que nos conduza e fale melhor a cada um dos nossos corações, aplicando, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.